O tema de hoje é Buscai ao Senhor, que encontra-se em Isaías 55, versículo 6. Em Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, louvado seja Deus. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de clamarmos ao Deus Todo-Poderoso em oração, é tempo de buscar a Deus em oração, é tempo, meus amados irmãos, de buscar a Deus através da sua palavra. Para quem ainda não é cristão, para quem ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, é tempo de buscar a Deus enquanto há tempo, louvado seja Deus. Esse texto nos adverte a buscar ao Deus eterno. Enquanto estamos vivos, a misericórdia e o perdão do soberano Deus ainda está disponível para todos os que buscarem a Ele, conforme diz as Escrituras. Saiba, meus amigos, que aqueles que rejeitam e desprezam o convite de salvação para a vida eterna, oferecido por Deus através do sacrifício perfeito do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, seguirá depois da morte o seu juízo. E para aqueles que aceitam o perdão e a misericórdia do Senhor, o caminho é o céu, um lugar de delícias e felicidades, onde está o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo preparou a morada celestial para todos que creem que Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia. A morada celestial é para todos os salvos por Ele, para morar junto dele para todo sempre. No céu é onde o Deus Todo-Poderoso habita. Veremos a Ele face a face e viveremos a eternidade ao seu lado. A Bíblia afirma: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. João escreve essa afirmação no capítulo 14, do versículo 2 do seu Evangelho. Mas para aqueles que não buscam ao Deus eterno em vida, o destino é o inferno. Um lugar de dor, gritos e escuridão, um lugar onde a graça de Deus não te alcançará mais, onde você será separado para todo sempre do Deus eterno. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus. Como buscar a Deus nos dias de hoje? Você que é pecador, que vive no mundo do pecado, como buscar a Deus? Como buscar a presença de Deus para nossas vidas? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13 está escrito: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Aleluia. Deuteronômio 4, versículo 29 está escrito: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Aleluia. Em Salmos capítulo 5, versículo 4 está escrito: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Louvado seja Deus. Em 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9 está escrito: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos seus pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Em Salmos capítulo 145, versículo 18 está escrito: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Aleluia. Por que que nós devemos buscar a Deus?
Como eu li em Isaías 55, versículo 6, está escrito: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. E se não buscar a Deus? Entretanto, porque eu clamei e recusastes. Estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisertes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repressão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Provérbios, capítulo 1, versículo 24 ao 31. Vejam, meus amados irmãos, meus amados amigos, você que ainda não se converteu, você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Jesus, através do texto de Isaías 55, versículo 6, ele convida todas as pessoas a buscarem a salvação. Esse convite é para que você busque a salvação. Esse convite é para que você entregue a sua vida e seu caminho ao Senhor Jesus Cristo. É tempo de buscar a salvação. É tempo de entregar as nossas vidas, o nosso caminho. É tempo de permitir que o Senhor seja o líder supremo de nossas vidas. O mundo jaz no maligno. Estamos vendo as coisas que vêm acontecendo no mundo no dia de hoje. Portanto, é mais do que importante para nossas vidas, é buscar a presença de Deus, é entregar as nossas vidas ao Deus Todo-Poderoso. Há um lugar preparado para todos aqueles que buscam a Deus. Há um lugar preparado para todos aqueles que entregam suas vidas e seus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Há um lugar preparado para todos aqueles que trilham o caminho da obediência, fazendo a vontade de Deus. Há um lugar preparado para todos os servos fiéis e seguidores do Senhor Jesus Cristo. Há uma morada celestial para quem serve a Deus. Há uma morada celestial para quem faz a vontade de Deus. Há uma morada celestial para quem anda no caminho de Deus. Há uma morada celestial para quem é obediente a Deus. A morada celestial é para todos os salvos por Ele, para morar junto dele para todo sempre. No céu é onde o Deus Todo-Poderoso habita, e veremos Ele face a face, e viveremos junto dele para todo sempre. A Bíblia afirma: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus, ele afirmou isso aqui em João, capítulo 14, versículo 2 do seu Evangelho. Mas para aqueles que não buscam ao Deus eterno em vida, o destino é o inferno, um lugar de dor, de gritos e escuridão, um lugar onde a graça de Deus não te alcançará mais, onde você será separado para todo sempre do Deus eterno. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas nem tudo está perdido. Há uma esperança, essa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem poder para transformar a tua vida. Jesus é aquele que tem poder para mudar a tua história. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem poder de trazer vida ao que está morto, pois o mal não resiste diante da sua voz. Aleluia. Tenha fé em Jesus Cristo, clame por Ele. Ele conhece a sua dor e sabe dos seus problemas. Quando o Senhor Jesus Cristo chega, é para resolver o que se parece impossível e sem saída. Aceite o convite de perdão de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 11, versículo 43 ao 44 está escrito: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Para as pessoas que têm confiado suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, a morte física não é o fim.
Ao contrário, é a porta de entrada para a vida eterna com Deus. Louvado seja Deus. Arrependei-vos. Os anjos se alegram no céu na presença de Deus por um pecador que se arrepende. Está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 10. Aleluia. Não há coisa mais valiosa para a vida de um ser humano do que ter o seu nome escrito no livro da vida. Não há coisa mais valiosa para a vida de um ser humano do que ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia, louvado seja Deus. Se tem coisas que temos que priorizar acima de tudo e de todas as coisas, é a salvação para a vida eterna. As pessoas hoje, elas vivem a vida, a maioria das pessoas, elas vivem a vida como se não tivesse uma esperança, como se não houvesse uma oportunidade da pessoa viver uma vida para todo sempre. Porque, meus amados amigos, todo aquele que morre em Cristo Jesus não é o fim. Porque aquela pessoa que é serva de Deus, aquela pessoa que é seguidor do Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que anda no caminho da obediência, aquela pessoa que faz a vontade de Deus, se ela vier morrer hoje, ela irá para o seio de Abraão, conforme diz as Escrituras, aguardar o juízo, o julgamento final. No dia da prestação de contas, essa pessoa será ressuscitada. Ela não passará pela segunda morte, que é a morte espiritual. Ela será ressuscitada para viver para toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas para aqueles que não servem a Deus, para aqueles que não fazem a vontade de Deus, para aqueles que andam no caminho da desobediência, se ela morrer hoje, ela irá para o Hades, o lugar de tormento, aguardar o juízo e o julgamento final. E no dia do julgamento, essa pessoa será ressuscitada e será condenada para todo sempre, será afastada da presença de Deus e receberá a condenação para toda a eternidade. Na vida há dois caminhos: o caminho da salvação para a vida eterna, o caminho da perdição para a condenação eterna. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós é que fazemos as nossas escolhas. A vida que eu levo aqui na terra, ela diz o que eu estou buscando. Se eu levo uma vida para fazer a vontade de Deus, é porque eu estou buscando a salvação para a vida eterna. Eu estou buscando o reino de Deus. Agora, se eu levo a vida nesta terra, neste mundo, para estar na bebedeira, nas drogas, no tráfico, no crime, na prostituição e etc, etc, é porque eu estou buscando uma vida para condenação e separação eterna de Deus. Então nós é que somos responsáveis por nossas escolhas. E eu venho através desta mensagem, eu venho através desse texto da palavra de Deus te advertir e te alertar que é tempo de buscar ao Senhor enquanto há tempo. O Deus Todo-Poderoso, Ele está te convidando a procurar a salvação através desse texto. Em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Coloca isso no teu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Deus Todo-Poderoso está te convidando ao arrependimento. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem para te oferecer a salvação para a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Não há coisa mais valiosa para a vida de um ser humano do que ter o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o maior presente que podemos receber. A promessa da vida eterna com o Deus Todo-Poderoso. Quando entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, o nosso nome é registrado nesse livro precioso. Aleluia. Garantindo-nos um futuro com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Não há maior bênção do que saber que somos filhos de Deus, redimidos pelo seu amor. Aleluia, louvado seja Deus. Em Deuteronômios, capítulo 30, versículo 19, está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O Deus, Ele está dizendo para você escolher a vida. O Deus está dizendo para você escolher a vida eterna.
O Deus está te dizendo para você abandonar o mundo do pecado, para você renunciar ao mundo do pecado, para você renunciar a tudo aquilo que te afasta dele. O Deus está te dizendo para você valorizar a vida com ele, a vida eterna, ao seu lado, no seu reino, para todo sempre. Os planos de Deus para nossas vidas é de nos conceder a salvação para a vida eterna. Tem coisa mais valiosa para um ser humano do que isso? Não existe bem mais precioso para nossas vidas do que isso. Tudo que o nosso Deus tem para nos oferecer é maravilhoso, é glorioso, é esplêndido, é extraordinário. Tudo que Deus tem para nos oferecer são bênçãos. E é isso que nós temos que priorizar e valorizar, o amor de Deus por nós. Não somos merecedores, ninguém merece a salvação, somos todos pecadores, transgressores da lei de Deus. Mas o seu amor cobre tudo isso, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benignidade, a sua compaixão cobre tudo isso. E se você tomar uma decisão de se arrepender do seu mau caminho, se você tomar uma decisão de buscar a Deus em vida, Ele está disposto a te perdoar. E mais do que isso, Ele está disposto a te conceder a salvação para a vida eterna, porque Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor para aqueles que desobedecem o convite de salvação para a vida eterna, por meio e através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deuteronômio 30, 19, Deus está dizendo: escolha a vida, para que vivas. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. É isso aqui que você tem que valorizar, é esse amor que nós temos que valorizar. A Bíblia está cheia de advertências e de alerta para nossas vidas, mas as pessoas que têm um coração endurecido não querem dar ouvido para a voz de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele está o tempo todo te alertando e te advertindo a buscar a Ele, a entregar a tua vida para Ele, a valorizar a Ele, a amar a Ele, a adorar somente a Ele. Ninguém morre no pecado sem Deus ter alertado e advertido. Não importa quem seja, Deus, Ele está o tempo todo nos advertindo e nos alertando através da sua poderosa palavra, para que venhamos entregar as nossas vidas e o nosso caminho a Ele, para que venhamos adorar somente a Ele, para que venhamos amar somente a Ele. Meus amados irmãos, para que venhamos ter uma vida abençoada, para que venhamos ter uma vitória contra as forças das trevas, contra as forças inimigas, contra as potestades, para que venhamos obter vitória. Eu não estou aqui plantando ilusão no coração de ninguém, como muitos fazem nas redes sociais, prega a palavra por dinheiro, mente para as pessoas, ilude as pessoas, planta ilusão no coração das pessoas. Eu não estou cobrando dinheiro de ninguém, não quero dinheiro de ninguém, eu estou pregando a palavra. Eu quero plantar a palavra de Deus no teu coração, para a salvação da tua alma. Porque assim como eu alcancei a salvação, eu desejo que você alcance a salvação para a vida eterna. Porque está cheio de pilantras nas redes sociais, está cheio de enganadores nas redes sociais, está cheio de mentirosos nas redes sociais, plantando ilusão no coração das pessoas, achando que está aproximando as pessoas de Deus e na verdade está distanciando as pessoas de Deus. Eu fico horrorizado de ver tanta gente mentirosa, enganadora nas redes sociais, pregando mentira para as pessoas. E as pessoas acreditam, choram, vão às lágrimas com as mentiras desses pregadores fraudulentos, infratores.
comerciantes do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, comerciando a palavra de Deus, e muitas pessoas dão ouvido para esses pregadores falsos, para esses falsos profetas, pessoas que se dizem profeta. Não existe mais profeta, profeta foi até João Batista. O que existe é dom de profecias, e Deus dá. Ele não dá para qualquer pessoa, Ele dá para quem tem compromisso verdadeiro com Ele. Ele dá o dom de profecia para quem tem compromisso verdadeiro com Ele e com a sua palavra. Ele não dá dom de revelação, dom de profecia para charlatões, para pregadores pilantras, mentirosos, para pregadores que estão aí roubando a fé das pessoas. Deus não dá esse poder para quem não presta. Deus não dá esse tipo de poder para quem não presta. Ele dá para quem tem compromisso verdadeiro com sua palavra. Ele dá para quem tem compromisso verdadeiro com salvação de almas. Então não vão atrás desses pregadores aí das redes sociais, iludindo vocês, mentindo para vocês. Vocês têm que ir atrás da palavra de Deus. Vocês têm que se alimentar da palavra de Deus. Essa palavra, ela tem poder para te curar. Essa palavra, ela tem poder para transformar a tua vida. Essa palavra, ela tem poder para mudar a tua história. Tudo tem que ser pelo poder da palavra de Deus. Tudo tem que ser pela palavra de Deus. Então abram seus olhos e não vão atrás desses fraudulentos, desses falsos profetas que estão nas redes sociais, principalmente aqui nessa plataforma deste TikTok aqui, que está cheio de profeta mentiroso, charlatão, ladrão, mamon, amadores do dinheiro. E vocês têm que abrir os olhos de vocês. Vocês têm que buscar pessoas que têm compromisso verdadeiro com o Evangelho. Vocês têm que valorizar aqueles tipos de pessoas que pregam a Bíblia, que têm amor pela palavra, que têm preocupação em salvar a tua alma. E não se preocupando em arrancar teu dinheiro. Eu não faço live por dinheiro. Eu não quero dinheiro de TikTok. Eu não quero dinheiro do Kawaii. Eu não quero dinheiro do Facebook. Eu não quero dinheiro de ninguém. Eu quero entregar para você a palavra de Deus, para que você venha se libertar, para que você venha buscar a libertação para a sua vida. Eu ainda vou pregar aqui sobre esses falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas que estão existindo. Ainda vou pregar aqui isso aí, que é para que vocês se alertam e abrem seus olhos com esses falsos pregadores. Vamos dar continuidade aqui na palavra, meus amados. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Louvado seja Deus. Lembre-se, a vida de cada pessoa depende das escolhas que elas faz. O sucesso ou o fracasso está ligado às escolhas que fazemos. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a sua vida. Se vocês amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Com relação ao texto de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, eu venho para Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14, onde diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. A Bíblia que está dizendo, hoje são muitas pessoas que preferem o caminho espaçoso. Esse texto, ele fala de escolhas, porque nós é que decidimos o caminho que queremos seguir. E muitas pessoas estão no caminho da morte, no caminho da perdição. Como está escrito em Provérbios 14, 12. Há caminhos que para nós parece ser bom, prazeroso, gostoso, mas é o caminho da morte. Todo caminho que trilhamos fora do Senhor Jesus Cristo é o caminho da morte. Porque o único caminho da vida é Jesus. E o único caminho que nos leva à salvação está escrito no versículo 14. E porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Sabe o que passa no caminho da vida? É só o nosso caráter. Nós temos que ser pessoas de caráter.
É só o nosso caráter que passa nesse caminho. As condições colocadas por Deus, o Todo-Poderoso, para você entrar no céu, isto é, para você fazer parte do seu reino, você tem que se arrepender e reconhecer que é um pecador e entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, o aceitando como o único Senhor da sua vida. E como recompensa, você recebe a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque está escrito, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9. O Deus Todo-Poderoso virá nos céus com a sua glória e poder. O céu se abrirá e todos verão a sua majestade e grandeza. Ele retornará para julgar o mundo com justiça e trazer paz eterna aos corações de todos aqueles que nele creem. O Senhor Jesus Cristo te convida a se preparar. Leia Mateus 24, 30. Para esse dia glorioso, onde a luz divina brilhará para sempre e o mal será derrotado para todo sempre. Lembrem-se, voltem-se para o Deus eterno e todo-poderoso. Arrependei-vos. Somente através do Senhor Jesus Cristo teremos os nossos pecados cancelados. Está escrito em Isaías 55, versículo 7. Como eu já falei, os anjos se alegram no céu na presença de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Todos nós precisamos nos conscientizar que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho que nos leva à salvação para a vida eterna. É o único caminho que nos leva ao reino de Deus, porque não há outro caminho. Jesus é a verdade absoluta e a única fonte de vida eterna. Portanto, nós temos que depositar nossa total confiança no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que depositar nossa total confiança no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que buscar ao Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, como buscar a Deus? Como é que eu vou buscar a Deus? Eu vou ler de novo para você entender como que nós devemos buscar a Deus. Como que eu faço para buscar a Deus? Em 2 Crônicas 7,14 está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é isso aqui que o povo está errando nisso bem aqui, porque ele não quer se humilhar diante de Deus, é orgulhoso, é soberbo, ele não quer clamar, ele não quer se ajoelhar, e nós temos que nos humilhar diante de Deus, para que ele venha atentar os seus ouvidos às nossas orações, às nossas súplicas. Nós temos que ter humildade no nosso coração e nos humilhar diante de Deus e orar, humilhar e orar. Orar a Deus, confessando nossos pecados, pedindo a Ele por clemência, por misericórdia. Buscar a sua face e se afastar dos seus maus caminhos. Porque muitas pessoas, elas querem bênção de Deus, elas querem que Deus atenda às suas orações, mas elas não querem mudar o seu caminho diante de Deus. Elas querem permanecer, tem pessoas que querem bênçãos de Deus, mas querem permanecer na embriaguez. Tem pessoas que querem bênçãos de Deus, mas elas querem permanecer no vício das drogas, no vício do cigarro, do crime, da prostituição, fazendo coisas que desagradam a Deus. Então Deus não vai abençoar quem não tem compromisso com Ele. Deus não vai abençoar quem não busca se submeter a Ele. Deus não vai abençoar quem não busca obedecer a Ele. Senão nosso Deus não seria um Deus justo. Não é justo Deus encher de bênçãos quem está no pecado. Ele é misericordioso, Ele está disposto a perdoar e a cancelar todos os pecados cometidos pelas pessoas que desobedecem a Ele. E no momento que nós reconhecemos que somos pecadores, no momento que nós nos humilhamos diante de Deus e buscamos a Ele em oração, Ele é fiel e está disposto a nos perdoar. Ele está disposto a cancelar os nossos pecados. E aí sim, as bênçãos dele vai chegar na nossa vida, quando nos humilhamos a Ele, quando entregamos as nossas vidas a Ele, quando confessamos os nossos pecados diante dele, quando clamamos por perdão e quando começamos
a melhorar o nosso caminho diante dele, quando começamos a nos submeter, a obedecer a ele, tudo na nossa vida muda, as bênçãos dele vai chegar em nós, as bênçãos dele vai nos alcançar. Mas nós temos que tomar uma atitude, porque Deus trabalha em nossas vidas por meio das nossas atitudes e das nossas ações. Deus trabalha em nossas vidas por meio das nossas atitudes e das nossas ações. Nós temos que tomar essa atitude de buscar a Ele em oração. Aí ele diz, eu vou ler novamente, para você entender o que eu falei. Se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Eita, Deus maravilhoso! Dos céus eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Tá vendo aí como é que é o processo? Muitas pessoas não estão alcançando a bênção de Deus por isso. Primeiro, por ser egoísta, por ser desobediente e por querer as bênçãos de Deus sem fazer a vontade de Deus, sem submeter a Deus. Não vai alcançar, não vai alcançar. Você vai alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida no momento que você se humilhar, no momento que você orar, no momento que você buscar a sua face e no momento que você se afastar dos seus maus caminhos. Aí sim, do céu ele vai ouvir e vai perdoar os seus pecados. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Salmos capítulo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Eu não vou ler o resto, porque aqui já deu para entender que nós temos que buscar a Deus, se quisermos alcançar a bênção de Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9 está escrito, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aleluia. A morte do Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício que nos trouxe a salvação. Por nós mesmos não poderíamos nos salvar e purificar. Precisávamos de um sumo sacerdote como o Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por todas perdoou toda a humanidade. O Senhor Jesus Cristo é a causa da salvação daqueles que creem. Aleluia. Como podemos seguir ao Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo disse, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. O que significa carregar a sua cruz? Carregar a sua cruz é ir contra a maldição. É negar a nossa vontade para fazer a vontade do Deus eterno. Carregar a cruz é dizer não aos desejos carnais e às suas concupiscências. Carregar a cruz é fugir da calúnia e da fofoca, é ignorar vídeos que contêm pornografias, é repudiar a masturbação, é rejeitar os vícios das drogas e a embriaguez, e se vestir de modo que agrada ao Deus eterno e todo-poderoso, e não provocar a lascívia. É ter cuidado para ser instrumento de fornicação. Carregar a cruz é não aceitar ir a um culto em que a Bíblia Sagrada não é a única regra de fé e Deus não é o único a ser adorado. Carregar a cruz é rejeitar ensinos onde o Senhor Jesus Cristo não é Deus. Carregar a cruz é não trilhar o caminho dos pecadores e nem se assentar na mesa dos escarnecedores. Está escrito em Salmos capítulo 1. E por que devemos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo? Por que devemos buscar a Deus enquanto é tempo? O dia do Senhor se aproxima. Em Joel, no livro de Joel, capítulo 1, versículo 15, está escrito:
aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor se aproxima. Como fica o seu coração ao pensar sobre isso? O dia do Senhor está se aproximando. O dia e a hora ninguém sabe. Mas Jesus, ele nos ensina em sua palavra que nós que somos seus servos, nós que andamos na luz, nós que somos espirituais, devemos ficar atentos aos sinais. E os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Por que os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Eu não ia pregar isso aqui, mas eu vou pregar aqui para você entender. Para você entender por que os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 está escrito, preste atenção. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Isso significa que o Deus eterno está mostrando o seu poder e sua justiça, e que aquele que comete maldades e pecados serão punidos de acordo com as suas leis. Além disso, a era milenar está próxima, no qual o reino de Deus se estabelecerá na terra. E todos aqueles que se arrependerem de seus pecados serão perdoados. Em Joel, capítulo 2, versículo 30 ao 32. Eu não ia ler isso aqui não, isso aqui eu ia deixar para depois, mas para que você entenda o porquê que devemos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo, o porquê que devemos buscar a Deus enquanto há tempo. Em Joel, capítulo 2, versículo 30 ao 32 está escrito: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Entendeu? O porquê que nós temos que buscar a Deus? Por que nós temos que buscar a Deus enquanto há tempo? O dia do Senhor se aproxima. Como fica seu coração ao pensar sobre isso? Para todos aqueles que entregarem suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e viverem segundo os seus preceitos, esse será um dia glorioso, um dia de alegria, de exultação, pois o nosso Salvador terá vindo nos buscar. Haverá um dia do Senhor em que o Deus Todo-Poderoso julgará todas as nações que se rebelaram contra ele. Ele trará todas as coisas em sua ordem adequada e vingará toda a iniquidade cometida ao longo da história. Aleluia. Mas voltando aqui para o versículo 32 de Joel, capítulo 2, há uma esperança. Para finalizar, eu vou trazer para você a esperança. Mas no versículo 32 tem uma esperança e ao mesmo tempo um alerta, um chamado, isto é, um convite do Deus eterno ao arrependimento. Está escrito: há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, e assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. O dia do Senhor significa a correção de Deus sobre a humanidade ímpia e pecadora. A mensagem principal do livro de Joel é sobre a vinda do Senhor, que trará muita destruição vegetal, atmosférica e humana. Deus faz o convite, no versículo 32, ao arrependimento. O profeta Joel também faz o convite ao arrependimento, reavivamento e reforma. Ele sugere que o povo se reúna na casa do Senhor, na igreja, na casa de adoração, em oração constante, em persistência em oração, pedindo livramento em suas dificuldades.
Lembre-se, não há distinção para o perdão de Deus. Não há limites para o alcance da sua salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que se arrepender dos seus pecados e todo aquele que viver uma vida de retidão diante do Senhor será salvo. Eu vou ler novamente para encerrar. Não há limites para o alcance da sua salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que se arrepender dos seus pecados e todo aquele que viveu uma vida de retidão diante do Senhor será salvo. Por quê? O verdadeiro propósito do Deus eterno para as nossas vidas está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo. Olha o propósito de Deus para nossas vidas. Abra seu coração, porque isso aqui significa o amor de Deus para todos nós e o seu real propósito para nossas vidas. Agora cabe a nós, cabe a mim e a você valorizar e buscar a Deus enquanto é tempo. João, capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Este versículo significa que Deus enviou ao Senhor Jesus Cristo ao mundo para salvar as pessoas e lhes dar a vida eterna, não para condená-las. O nascimento do Senhor Jesus Cristo é a prova do amor de Deus para todos nós. Amém? Então valorize o amor de Deus, meus amados. Valorize o amor do Deus eterno. Valorize o seu chamado. O Deus eterno, ele convida todas as pessoas a procurar a salvação. Ele diz para você se arrepender dos seus pecados. Ele diz através da sua palavra para você melhorar o seu caminho diante dos seus olhos. Ele diz para você renunciar à embriaguez. Ele diz para você renunciar ao vício do cigarro. Ele diz para você renunciar ao vício das drogas. Ele diz para você renunciar à pornografia, à masturbação, os vídeos pornográficos. Ele diz para você renunciar ao adultério. Ele diz para você renunciar ao crime. Ele diz para você buscar a sua face, a sua presença. Ele diz para você se arrepender. Então faça isso hoje mesmo. Tome uma decisão em sua vida. Busque ao Senhor enquanto há tempo, enquanto Ele está perto. Enquanto a sua graça está disponível. Deus está disposto a te perdoar. Deus está disposto a cancelar os seus pecados. E Deus, Ele quer conceder a você a salvação para a vida eterna. Então valorizem o amor de Deus. Amém? Vou fazer uma rápida oração para todos vocês que estão aqui comigo nesta live. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Abençoe, Deus Pai amado, todas essas pessoas que estiveram aqui comigo nesta live, vendo e ouvindo a sua palavra. Soberano Deus, que o Senhor venha desfazer todas as obras do inimigo na vida dessas pessoas. Que o Senhor venha quebrar todas as barreiras que o inimigo usa para atrapalhar dessas pessoas buscar ao Senhor. Soberano Deus, que o Senhor venha desfazer toda obra maligna na vida dessas pessoas. Soberano Deus, que o Senhor venha conceder o desejo dos seus corações. Soberano Deus, há pessoas que estão em busca de cura, de salvação e de libertação. Soberano Deus, que o Senhor venha conceder, conforme a sua vontade, o que deseja o coração de todas essas pessoas. Que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha restaurar o relacionamento das pessoas, que o Senhor venha atentar os vossos ouvidos para as orações dessas pessoas, que o Senhor venha libertar essas pessoas da opressão do inimigo, assim como o Senhor me libertou, assim como o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, que o Senhor venha fazer o mesmo na vida dessas pessoas que encontram-se escravizadas e oprimidas pelo diabo, que o Senhor venha desfazer toda obra maligna na vida dessas pessoas. Eu vos peço e agradeço em nome do vosso Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que seja feita a sua vontade. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e muito obrigado por estar comigo
vendo e ouvindo o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Porque eu não planto ilusão no coração de ninguém. Eu planto o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho do Senhor, genuíno do Senhor Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele liberta. Amém? Basta você crer na sua poderosa palavra. E eu quero dizer para você que é cristão, leiam a Bíblia, meditem na palavra de Deus todos os dias. Tire sempre tempo para estar meditando na palavra de Deus. E busque sempre ao Senhor através da oração. Se esforce para estar sempre em oração, para estar sempre buscando ao Senhor Jesus Cristo através da oração. Clame a Ele sempre, confia nele, tenha fé nele, busque a Ele. E eu quero dizer para você, adorem ao Senhor Jesus Cristo, louvem ao Senhor Jesus Cristo, amem ao Senhor Jesus Cristo, honrem ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois Ele é o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Fique com essa palavra no teu coração. Não é live, não? É live? Eu não achei.